Boa noite. Estamos iniciando mais um O Tema é Direito. O tema a ser abordado hoje é a questão do idoso. O idoso que muitas vezes é utilizado como mão de obra barata, o idoso que muitas vezes é o responsável por sustentar uma casa, o idoso que muitas vezes é explorado por aqueles que lhe são dependentes. Enfim, todas aquelas questões que envolvem a pessoa idosa. E para conversar sobre essa questão, eu convidei a coordenadora do curso de Serviço Social aqui da Unifra, a professora Karin Otília Kaeffer, que é professora, coordenadora do Serviço Social e também tem atividades junto ao Núcleo de Prática Jurídica da Unifra, colaborando com o Serviço Social no encaminhamento das questões jurídicas. Nós vamos conversar durante esse programa sobre as questões relativas ao idoso que merecem ser abordadas num programa como este, para que o telespectador conheça e saiba quais os direitos, quais os deveres que tem em relação ao idoso. Professora Karin, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Professora, vamos começar com a questão da idade do idoso. Nós sabemos que legalmente pelo Estatuto do Idoso, a pessoa com mais de 60 anos ou mais, é considerada idosa. Mas nem todo o sessentão ou sessentona se considera idoso. Não é? Por outro lado, há pessoas às vezes com menos idade do que 60 anos e estão debilitados a ponto de serem considerados idosos. Eu pergunto, do ponto de vista do serviço social, qual é o idoso que é objeto desta consideração como idoso? Bem, na verdade, na nossa área, né, na área social, digamos assim, né, a gente se remete muito ao aspecto legal, né, o que realmente está previsto em lei. Então, em lei, através do Estatuto do Idoso, como o senhor mesmo disse, né, é considerado pessoa idosa acima de 60 anos. Mas essas denominações que a gente utiliza, né, no nosso cotidiano, né, que é velho, é idoso, terceira idade, adulto maduro, né, bem, as denominações que são utilizadas são diversas, né, e é claro que cada pessoa, né, ela tem um processo de envelhecimento, né, particular, singular, né? Mas se remetendo ao aspecto legal, né, no sentido de viabilizar os direitos sociais, a gente se reporta sim que idosos são pessoas acima de 60 anos, né? Porque é a partir dos 60 anos que essa pessoa ela vai poder então ter muitos direitos aí, né, que são previstos no Estatuto, né? Mas claro, isso, o modo como cada um se sente, né? Olha, eu me sinto mais velha ou menos velha, né? Isso vai depender daí, como o senhor mesmo disse, da idade cronológica e perceptível de cada um. Mas no aspecto legal é acima de 60 anos. Muito bem. Qual é a principal carência do idoso propriamente dito, né? Aquela pessoa que já tem deficiência de mobilidade, tem deficiência talvez de memória, etc. Qual é o problema principal que afeta este tipo de idoso que o serviço social às vezes tem que dar um encaminhamento? Eu vejo que uma das maiores fragilidades, assim, né, maiores problemas sociais, né, que o idoso vem enfrentando é no aspecto da saúde, né, porque as suas necessidades, né, sociais e até necessidades de saúde, elas não conseguem ser respondidas com o valor que eles recebem, que é muitas vezes um salário mínimo de aposentadoria ou de pensão, né? Então, eu vejo que o problema da saúde é um problema muito grave hoje. Inclusive, tem muitas ações de medicamentos que são necessárias recorrer
ao Estado, porque o idoso não tem condições de arcar com esse custo. E o idoso que estiver numa situação dessa, que ele tem necessidade de cuidados médicos, de medicação, etc., e não consegue, ele deve se dirigir para onde? Ele pode recorrer, né, à própria Defensoria Pública do Estado, à Defensoria Pública da União e também ao Núcleo de Práticas Jurídicas, né, que todos ficam ali na Rio Branco. Sim, e especificamente ali na Rio Branco, na esquina da Rio Branco com a Silva Jardim, ali funciona o Núcleo de Prática Jurídica da Unifra. Ali isto pode ser encaminhado. E lá a assistência social está presente. Está presente. Até porque em algumas situações, né, é necessário elaborar um relatório social para requerer alguns direitos. Até o próprio benefício de prestação continuada. Porque nós temos uma realidade aí de muitos idosos que nem aposentadoria têm, né? Então, eles têm direito ao benefício de prestação continuada, que em algumas situações é indeferido no INSS, que é necessário, então, recorrer. Então, o serviço social, junto, né, com os profissionais da área do direito, né, acompanham esses sujeitos, né, para viabilizar, então, a ação de medicamentos, o benefício de prestação continuada. Para que o nosso telespectador compreenda bem, a questão da prestação continuada é para aquele idoso que não tem nenhum tipo de previdência e não tem como sobreviver. Ele tem o direito de buscar essa prestação continuada, que é uma espécie de aposentadoria, porque a aposentadoria, quem conquistou a aposentadoria porque contribuiu, né? E a prestação continuada não. O benefício de prestação continuada, ele não é contributivo, né, Sim, na Previdência Social. Correto. Ele é um benefício vinculado à política de assistência social. Sim. Por isso que o benefício de prestação continuada, ele é garantido, né, a aos idosos e aos dependentes, né, que não recebem acima de 1/4 de salário mínimo. Né? E aí é que entra o trabalho do serviço social, que vai verificar as condições sociais dessa pessoa e oferecer um laudo demonstrando ao poder público que essa pessoa se enquadra dentro daquelas condições exigidas. E fazer, então, com que o Estado, né, ele cumpra com o seu dever, que é, então, de requerer esse direito que é garantido e é previsto pela LOAS. Só é importante salientar, não é, que tem um limite de renda. Um limite máximo de renda para poder obter isso, que é de 1/4 de salário mínimo per capita. Per capita. Então, quer dizer, numa família em que as pessoas não recebam, hoje o salário mínimo está 728, eu acredito, né? Que as pessoas não recebam cada pessoa não recebe 1/4 disso, passa a ter direito a pleitear este benefício da prestação continuada. Pode parecer absurdo, mas tem muita gente enquadrada nesse caso. Tem muita gente, até porque se a gente for fazer um levantamento, a partir da década de 90 aumentou muito o trabalho informal, o trabalho precário. Sim. Então não houve muita contribuição da Previdência Social, né, através da carteira de trabalho. Então isso gera reflexos hoje que muitas pessoas estão envelhecendo sem terem contribuído para o INSS e precisando, então, desse benefício. Agora, nós saindo de um extremo ao outro, tem aquele idoso que recebe muito pouco de aposentadoria, mas tem aquele outro idoso que se aposentou muito bem. E como ele também não tem mais necessidade de investimento, ele não tem gasto, ele se sustenta e sobra dinheiro. E aí aparece no entorno pessoas que vão viver às custas desta sobra. E, às vezes, vivendo às custas da sobra do idoso, não deixando nem o suficiente para ele sobreviver. Exato. Eu gostaria que você abordasse essa questão, se isso ocorre. Se é perceptível isso no serviço social. Sim, ocorre, sim. Como a gente fala, né? Essas expressões da questão social, ela ocorre não só na classe menos favorecida economicamente, mas também, para o outro lado, né? Para as pessoas que têm uma renda suficiente, né? O que a gente vem observando, de fato, né?
famílias, né, que sobrevivem então apenas da renda do seu avô, do seu pai, apenas de uma renda. Então, pessoas idosas com um salário muito bom, por exemplo, com 8 mil, 10 mil reais, mas que sustenta a família toda, a nora, o genro. Quase na miséria. E, claro, até no próprio projeto do superendividamento, isso também às vezes aparece. Eu participei alguns anos atrás, porque há muito empréstimo consignado. Karim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o telespectador com o gostinho para esperar o segundo bloco. Nós vamos encerrar esse bloco e são 30 segundos e nós estamos de volta para falar desta questão, inclusive do superendividamento pelos empréstimos consignados. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Estamos de volta com o segundo bloco do Tema Direito. Hoje, a minha convidada é a professora, coordenadora do curso de Serviço Social aqui da Unifra, a professora Karim Otília Kaeffer. E nós encerramos o primeiro bloco quando ela falava sobre aqueles aposentados que são levados ao superendividamento por seus dependentes, que na ânsia de tirar o dinheiro do aposentado, levam a fazer empréstimos consignados com desconto em folha e no final o aposentado fica na miséria enquanto os outros usufruem o empréstimo feito. Então, nós tínhamos encerrado aí, Karim, volta. É bem como tu explicaste, né, professor? É justamente isso, né? Então, tem muitas famílias, né, que dependem economicamente do idoso. Então, o idoso ele é provedor da família, né? Então, muitos empréstimos, como tu mesmo disse, são empréstimos consignados. Então, o que sobra da renda para aquele idoso usufruir é muito pouco, ele acaba sofrendo uma violência econômica, né? Então, eu vejo assim que isso tem que ser muito bem desvelado, né? Porque o próprio superendividamento tem por trás situações de violação de direitos da pessoa idosa. Então, esse é um assunto assim que tem que ser acompanhado, tem que ser desvelado, né? Que tem que ser discutido, tem que ser até também, acredito eu, mais debatido na comunidade, né? Até para ser fonte assim de prevenção, de prevenir essas situações. Bom, nós estamos falando assim sempre da questão do idoso na parte de vulnerável, né? Agora, nós sabemos também que há casos de idosos que, por temperamento, por força física, etc., são irascíveis, são pessoas de difícil trato, que dificilmente convivem bem com as pessoas que moram com eles, etc. Como é que se faz esta mediação para quando é o idoso o problema? Aquele que é irascível, é brigão, é exigente demais, é turrão. Bem, a gente ouve muito também alguns relatos, né, de alguns familiares, né, que
vamos supor, querem levar às vezes o seu pai, o seu avô ao médico e eles, né, não aceitam, né, tem uma certa dificuldade, uma teimosia, né, em ir às vezes no próprio médico ou fazer algum tipo de acompanhamento, né. Bem, eu acredito que isso até por uma questão até cultural, né. Eu vejo assim que não é porque tu é idoso tu vai se tornar uma pessoa com dificuldade. Ela sempre foi. A ideia é que o velhinho e a velhinha são doces, né? Quando na verdade eu acho que, né, tem pessoas que realmente têm mais dificuldade de convívio, né? Não estabeleceram muitas vezes relações socioafetivas com a sua família, no decorrer, né, do seu envelhecimento, e quando vai ser idoso, não vai também criar um vínculo socioafetivo. Então, não é pelo fato de ser idoso, mas sempre foi uma pessoa difícil. E que agora vai ficar velha, vai ficar idosa e vai continuar sendo difícil. Então, claro que é difícil o convívio, é difícil a relação, mas isso a gente tem que pensar. A pessoa não muda da água para o vinho. Sim. Ela é o que ela é sempre, né? O exemplo que eu sempre dou também para os meus alunos, né? A gente tem muito essa ideia de que se tornou uma pessoa idosa, se tornou uma pessoa difícil. Não, ela sempre foi difícil. Talvez atenuou, né? Mas sempre foi difícil, né? Se a pessoa ela sempre vai ser acomodada, o convívio também não era tão estreito, aquela dificuldade da pessoa parecia menos. Também, né? E tem muitas situações, às vezes até de abandono, às vezes de idosos, por quê? Porque nunca houve uma relação socioafetiva com a família. Então, aquele pai, né, que nunca teve um convívio muito bom, né, com seus filhos, né, e daí quando envelhece, os filhos acabam abandonando. E também tem essas situações, né. Pegando esse gancho, vamos para as casas de repouso, para os asilos, que hoje são denominados como? Instituições de longa permanência. Bom, então vamos falar das instituições de longa permanência. Cada vez mais, as famílias hoje elas estão pulverizadas. Tá? Os filhos, cada um vai para um lado, e a pessoa acaba ficando, mesmo às vezes com vários filhos, sozinha. Porque os filhos também não têm condições de acolher, porque estão trabalhando fora, estão morando em outra cidade, etc. Então aumenta consideravelmente o número de pessoas que vão para esses lugares. E ainda há no imaginário coletivo a ideia de que quem está num local desse está numa situação de abandono. Né? Eu gostaria que você fizesse uma abordagem de como é que isso é visto hoje. A minha preocupação maior, no que diz respeito ao abandono, não é nas instituições de longa permanência. Até porque em todas as instituições de longa permanência existe uma equipe técnica, né, que acompanha aquele idoso e acompanha a família. E, inclusive, está previsto até no Estatuto do Idoso que qualquer responsável por aquela instituição de longa permanência é obrigado a manter os vínculos familiares. Então, a minha preocupação maior é, quando a gente fala em abandono, o abandono afetivo, que existe sim nas suas próprias casas. Nas próprias casas. E também o abandono em hospitais. Isso está muito, muito alto, isso é um problema muito sério. Eu vejo assim, de modo geral, os hospitais estão enfrentando um grave problema, porque os os idosos são abandonados nos hospitais. Dão alta e não vão buscar. Não vão buscar. E daí o enfermeiro vinculado lá com o profissional, com o assistente social, tem que fazer todo um trabalho de equipe para resgatar os familiares, para responsabilizá-los. Né? Eu sou testemunha indireto disso, porque eu tenho uma filha que é enfermeira na Santa Casa. E volta e meia tem esse tipo de relato de alguém que deixou o paciente, abandonou o paciente, não volta, e aí tem que buscar, inclusive, às vezes o Ministério Público, porque abandona de idoso, etc., porque senão a pessoa não vem buscar mais idoso. Exatamente. Primeiro se busca com essa equipe técnica, enfermeiro, psicólogo, assistente social, se busca, né, o contato com o familiar. Se há uma negação desses familiares, sim, tem que recorrer
aos órgãos públicos. E isso tem sido frequente, é? Muito frequente mesmo, né? Essa é uma preocupação muito, por isso que eu digo, quando eu me remeto ao idoso, eu vejo que a área da saúde está muito frágil, assim, no atendimento ao público idoso. Então, não, claro, na previdência social também, na assistência, mas a saúde é uma política que está realmente com sérias dificuldades aí de atender às necessidades do público idoso. Então, especificamente para o público idoso, o idoso que está se sentindo de qualquer forma negligenciado, desconfortável, que acha que tem algum direito que está sendo sonegado, isso. Para onde ele pode se dirigir sem judicializar a questão, né? Para orientação. Para orientação, né? Exatamente. Ele pode procurar os CREAS, que é os Centros de Referência Especializado em Assistência Social. Tem um que é na Euclides da Cunha, que é ali no bairro Nossa Senhora das Dores, bem em frente ao Hospital da Brigada. Na Euclides da Cunha, frente ao Hospital da Brigada. Isso, ali pode procurar esse serviço. E também tem o Centro de Referência Especializado em Assistência Social 2, que é o CREA 2, que fica no Monte Castelo, na Vila Vitória. A Vila Vitória fica lá na zona norte da cidade, perto da Caixa d'Água. Isso mesmo. Lá no alto. Lá no alto. Então, esses dois ele pode procurar, assim como a própria Delegacia do Idoso. Sim. Mesmo que seja não diretamente para fazer uma denúncia formal, mas uma orientação. Eu estou enganado, ou na Delegacia do Idoso tem estagiárias do Serviço Social? Está enganado, não tem. Não tem? Mas tem no CREAS, tem. No CREAS, Os Centros de Referência Especializado em Assistência Social, tem assistente social e tem estagiários de serviço social, que acompanham, que orientam, que atendem. Então, eu acho que é um setor de referência. São interessantes esses dois endereços, porque isso às vezes acontece. A pessoa, ele acha que tem um direito, mas ele não tem certeza daquilo. Né? Ele precisa ouvir alguém, ele precisa consultar. Né? Então nós temos dois locais. Um é frente ao Hospital da Brigada, né? Que é fácil de achar, tem ônibus até ali, é facílimo. O outro já fica afastado, fica no subúrbio, lá na Vila Vitória, lá em cima. Mas quem mora nas redondezas... Mas para quem mora nas redondezas, da Salgado Filho, etc., por ali, é mais próximo ir lá do que no CREAS da Euclides da Cunha. E tem a Delegacia do Idoso que fica na General Neto. Na General Neto, ali é um pouco abaixo da antiga rodoviária. Que também é um fácil acesso, né? Que também pode procurar. E eu acredito que... inclusive, as questões de medicamento, pode procurar o núcleo NPJ da Unifra, na Rio Branco, esquina com a Silva E as Jardim. defensorias públicas também do Estado e da União. E outro, só até para... Eu acho importante também a própria denúncia. Se alguém identificar, né, que algum idoso está sendo vítima, né, de algum tipo de negligência, maus tratos ou próprio abandono, pode denunciar. Pode denunciar, deve denunciar, né? Deve muito denunciar. Bem. Karim, muito obrigado mais uma vez pela presença. Com certeza nós trouxemos alguns esclarecimentos importantes para os nossos telespectadores. Nós voltaremos em reprise no sábado à noite, nesse mesmo horário. E na segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, estaremos aqui com um novo tema. Vamos tratar do Simples, o novo imposto que pode servir agora para beneficiar uma série de outros profissionais, dentre eles advogados, médicos, etc. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.